céu se abrirá quando eu clamar teu nome. Quando eu chorar, feito criança, com fome da tua palavra, vem saciar, Senhor. Me alimenta com teu vinho e pão. Eu quero estar, Jesus, em tua presença em total condição de adorado. O céu se abrirá quando eu clamar teu nome. Quando eu chorar, feito criança, com fome da tua palavra, vem saciar, Senhor. Me alimenta com teu vinho e pão. Eu quero estar, Jesus, em tua presença em total condição de adorado. Então faz o meu louvor voar, faz o meu louvor subir, pra receber direto de tua fonte o óleo da unção. Então faz o meu louvor voar, faz o meu louvor subir, ficar bem perto pra poder tocar o teu coração. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Para falar sobre alguém, devemos primeiro conhecer sobre seus valores, seus princípios, suas conquistas, seus feitos. Foi pensando nisso que esse programa foi criado, para falar não simplesmente de uma pessoa, mas para falar de Jesus. Programa Falando de Jesus, há 1 ano levando a mensagem da cruz a todo mundo. O programa Falando de Jesus quer agradecer primeiramente a Deus por nos dar essa oportunidade. As 6 rádios afiliados que aceitaram o convite para fazer parte desse chamado e transmitir o programa diariamente. Também a todos os colaboradores que de uma forma direta ou indireta contribuíram com o programa Falando de Jesus. Aos mensageiros que aceitaram o chamado e o convite de Deus para anunciar a sua mensagem. Nosso agradecimento a você que através do programa busca a cada dia conhecer a Jesus. O céu está em festa. Programa Falando de Jesus. 1º ano no ar. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Se eu pudesse provar que o meu coração tão sozinho implora sempre o seu perdão, preciso de você perto de mim.
tanto te dizer, não olhe pra trás, mas sei que seus olhos já não brilham mais. Se me esqueceu, estou aqui e sou capaz de te mostrar que pra ser feliz vai ter que aprender a perdoar sem ter medo de recomeçar, acreditar que enfim podemos unir nossos corações e vivermos juntos. Queria tanto te dizer, não olhe pra trás, mas sei que seus olhos já não brilham mais. Que pra ser feliz vai ter que aprender a perdoar sem ter medo de recomeçar, acreditar que enfim podemos unir nossos corações e vivermos juntos. Que pra ser feliz vai ter que aprender a perdoar sem ter medo de recomeçar, acreditar que enfim podemos unir nossos corações. Rádio Popular, agora são 17 horas e 59 minutinhos, 17h59. Aqui e agora queremos desde já decretar as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, mais uma vez nesse dia de hoje, de quinta-feira, exatamente dia 25 de junho do ano de 2015. Estamos comemorando exatamente no mês de junho um ano de programa falando de Jesus, com muita honra e com muita glória, exclusivamente para Ele, porque é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Com certeza você que nos ouve nos bairro de Fátima, a você que nos ouve em Central Carapina, a você que nos ouve em Jardim Carapina, a todos os nossos ouvintes do programa Falando de Jesus, do bairro Diamantina, a você de Jardim Tropical, com certeza você está nos ouvindo no Rosário de Fátima, a você que está também ligado na nossa programação no Balneário de Carapebus, a todos os nossos ouvintes de Novo Horizonte, a você que nos ouve no bairro de São Diogo, com certeza nessa tarde chuvosa, dia quase todo chuvoso, mas nós estamos aqui mais uma vez para agradecer a Deus pela nossa vida, pelo nosso trabalho, pela nossa alegria, pela nossa tristeza, pela nossa dor, pela nossa, exatamente a nossa vida, ok? Quero também continuar saudando as pessoas que nos ouvem no bairro de Taquara 1, Taquara 2, Laranjeiras Velha, Vista do Mestre, a você de Colina de Laranjeira, a todos os nossos ouvintes de Chico City, a você que nos ouve em Maria Nilbe, a todos os nossos ouvintes de Campinho da Serra 1, Campinho da Serra 2, Planalto Serrano, Bloco A, B, C, a você que está exatamente nos ouvindo do bairro São Domingos, aí próximo da Serra Sede, a todos os nossos ouvintes do bairro Palmeiras, ok? É com muita honra e com muita alegria que mais uma vez agradeço a Deus depois de um dia de trabalho, por um dia de problemas, por um dia de soluções. O mais importante é nós superarmos todas as nossas dificuldades e sabermos, mesmo que às vezes não conseguimos vencer, mas agradecer a Deus porque o nosso Deus é Ele que nos sustenta a nossa vida, é Ele que nos sustenta a nossa saúde, é Ele que nos sustenta para que possamos estar todos os dias aqui, de segunda a sábado,
para apresentar o melhor programa de rádio comunitária via cabo, que é o programa Falando de Jesus, ok? Já está presente no estúdio da Rádio Popular o pastor Israel, da Primeira Igreja Batista de Jacaraípe. Até então, quero desde já agradecer ao irmão Dinamar, ele que estava procurando, porque eu não sabia onde eu tinha colocado o telefone do pastor Israel, mas o irmão Dinamar falou uma palavra e eu vou guardar. Ele falou, ele agendou, ele marcou, então ele vai. Então, desde já, eu quero agradecer o irmão Dinamar, lá de Jacaraípe, que o qual eu estava importunando a ele, porque nós já costumamos a sempre ligar para os mensageiros, tá tudo bem, tá tudo certinho, tudo confirmado, porque o dia a dia, às vezes, há problemas, e quinta-feira foi um desses problemas que aconteceu. Exatamente, o pastor Israel, ele estava mais ou menos sabendo que viria no programa Falando de Jesus, e eu estava aguardando o pastor. Quando eu consegui falar com o pastor, poxa, eu estou trabalhando e ficou de ver isso, ver aquilo. Mas hoje, 8 dias atrás, ele falou, vou anotar agora. Vou olhar, estou anotando, quinta-feira, dia 25. E para a honra e glória de Jesus, o pastor já está presente. Foi dificultoso chegar, mas Deus, quando Ele quer que a coisa acontece, pode ter certeza que os trânsitos vai se abrir, que a chuva vai cessar, e a palavra vai ser falada. Agora são 18 horas e 3 minutos, vamos à oração do Pai, inclusive ela já começou até já ser tocada, então nós vamos à oração do Pai, e em seguida a nossa programação normal, e com certeza a programação normal que eu digo é oração do Pai, oração da família, abertura do programa e a palavra de Deus, que você neste momento já está abrindo o seu coração, emprestando o seu ouvido, para ver o que Deus tem para falar para você. A todos vocês, uma ótima noite. Seis e 3. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois,
ilusão de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Para falar sobre alguém, devemos primeiro conhecer sobre seus valores, seus princípios, suas conquistas, seus feitos. Foi pensando nisso que esse programa foi criado, para falar não simplesmente de uma pessoa, mas para falar de Jesus. Programa Falando de Jesus, há 1 ano levando a mensagem da cruz a todo mundo. O programa Falando de Jesus quer agradecer primeiramente a Deus por nos dar essa oportunidade. As 6 rádios afiliados que aceitaram o convite para fazer parte desse chamado e transmitir o programa diariamente. Também a todos os colaboradores que de uma forma direta ou indireta contribuíram com o programa Falando de Jesus. Aos mensageiros que aceitaram o chamado e o convite de Deus para anunciar a sua mensagem. Nosso agradecimento a você que através do programa busca a cada dia conhecer a Jesus. O céu está em festa. Programa Falando de Jesus. 1º ano no ar. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação.
Boa tarde para todos, é um prazer para nós fazermos parte desse projeto, estamos aqui abençoando a todos vocês que estão ao alcance da nossa voz. Aqui quem vos fala é o pastor Israel, estamos ali auxiliando e sendo bênção ali na primeira igreja batista de Jacaraípe, auxiliando ali o pastor Walter Aguiar, um grande amigo, e nós estamos ali sendo bênção e sendo abençoados na igreja batista, a primeira igreja batista de Jacaraípe. Esta noite agradecemos ao convite do nosso irmão Djalma, e que muito carinhosamente nos convidou, e mesmo com toda a correria do dia a dia, visto que além de pastor somos também advogados, e labutamos aí na lei de Deus e na lei dos homens, e por isso é sempre corrido. Pedimos desculpa por não estivemos aqui na quinta passada, mas isso devido a uma questão mesmo de contato, e que senão estaríamos aqui com prazer, com grande alegria. Mas a você que está ao alcance da nossa voz, nesse dia chuvoso, e que alguns acham que um dia nublado acarreta tristezas, depressões, não para aquele que tem Cristo, mas não estamos impedidos de termos problemas. Independente de sermos filhos de Deus, não estamos imunes a ter dificuldades na vida, a passarmos por enfermidade, a perdermos entes queridos. Deus não nos disse que nós estaríamos livres de tais coisas, apenas disse que estaria conosco. E pelo contrário, ele nos diz que nós deveríamos ter um ânimo bom, porque no mundo com certeza nós teríamos aflições, coisa que nem ele mesmo foi impedido de passá-las, sendo filho de Deus. E então nós também com certeza não estaremos imunes. Mas hoje nós vamos meditar em um texto que descreve, eu acredito bem, a circunstância que estamos passando, no momento econômico que estamos vivendo no próprio Brasil, no mundo em si. Momentos de dor, de tristeza, de sofrimento, e que realmente nos trazem preocupações. E feliz aquele que tenha Deus no coração para enfrentar esses momentos de crise. No caso do Brasil, talvez nunca visto em sua história. Mas nós vamos meditar num texto que está em Lucas 7, a partir do versículo 11, e um texto que fala sobre a morte de um filho de uma viúva que morava na cidade de Naim. E este texto nós vamos ler, e em cima dele estaremos meditando, então, nessa tarde, quase noite, já noite, anoitecer. Assim diz a palavra de Deus, Lucas 7, versículo 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos, e também uma numerosa multidão. E como se aproximasse da porta da cidade, dessa tal cidade Naim, eis que saía o enterro de um filho único de uma viúva, e grande multidão também daquela cidade ia com ela. Vendo a viúva, o Senhor se compadeceu dela. Ele disse: não chores. Chegando-se, tocou a esquife, e parando os que a conduzia, disse: Jesus, jovem, mancebo, eu te mando, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou a seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Oremos a Deus para que essa palavra possa alcançar o seu coração e a sua necessidade.
Senhor Deus e eterno Pai, nós te louvamos por essa palavra, ao que o Senhor destinou e providenciou para esta noite. Deus, ministra o coração daqueles que estão nos ouvindo, ministra e alcança a necessidade de cada um. Seja uma palavra de conforto, de orientação para aqueles que necessitam. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Queridos ouvintes, Jesus, ele é símbolo da vida e símbolo da paz, símbolo da alegria. Jesus ou seja, tudo o que é bom, como diz a palavra de Deus, é proveniente do Pai das luzes. Em consequência disso, como Jesus era o bem personificado, materializado na pessoa ali em carne, Emmanuel, Deus se fez homem e andou e habitou entre nós. Jesus, em consequência disso, daqueles que precisavam dessa alegria, dessa paz, de soluções dos seus problemas e extinguir os seus males, seguiam a este que era a solução naquele momento. Lembrando que na época não tinha um sistema de saúde favorável. Se hoje já não é, o nosso SUS já não nos assiste como deveria, imagine naquela época que não tinha aposentadoria, que as pessoas não tinham suas necessidades, muitas vezes nem mesmo para alimentação. Pois bem, sendo Jesus a personificação do bem, essas pessoas que tinham necessidade o seguiam. Em consequência disso, uma grande multidão seguia Jesus. Multidão daqueles que necessitavam dos seus benefícios. Crianças, adultos, o seguiam e até mesmo para serem abençoados, em contrapartidas também ter as suas necessidades atendidas. Essas pessoas que continuavam seguindo a Jesus, elas estavam felizes, estavam de alguma forma tendo suas necessidades atendidas, estavam protegidas contra demônios, estavam protegidas de alguma forma, achavam protegidas contra a doença, contra a fome, pois Jesus havia já multiplicado pães e atendido aquelas pessoas. Pois bem, essas pessoas alegres seguiam a Jesus, que era o caminho, a verdade e a vida. Mas, queridos, nós fazemos parte daqueles que têm Jesus, essa multidão que segue a vida. Jesus é a vida. Em consequência disso, nós seguimos aquele que é a vida. No nosso caminhar, no nosso trabalho, nós temos sempre Jesus à frente, Jesus conosco, nos garantindo proteção, nos garantindo segurança, nos garantindo livramento e, principalmente, nos garantindo que Ele está conosco. Afinal de contas, Deus é socorro bem presente na hora da angústia. E assim, Ele se acampa ao nosso redor. Pois bem, mas nessa caminhada, outra multidão na vida e nos nossos dias conturbados, eles não seguem a vida, não têm esperança, seguem sem Jesus. A pessoa, na verdade, não tem a vida eterna. Em consequência disso, ele segue a morte, segue a desesperança, contrário daqueles que seguem Jesus, que seguem a esperança. Pois bem, mas neste caminhar, aquela outra multidão seguia a morte. Havia ali uma viúva, como já lido, que havia perdido o seu único filho. A situação ali era muito complexa. Aquela viúva, ela não só havia perdido o filho, mas em si a própria esperança, porque uma vez viúva, ela não tinha assistência do Estado. Ela não tinha, ela era desprezada pela sociedade e ela sabia que ao enterrar aquele filho, ela voltaria para um nada. Ela não saberia nem o que comeria. Se tivesse uma casa, poderia até dela
ser ali despejada do seu lar. Na verdade, nós muitas vezes lemos o texto e achamos que Jesus socorreu aquele defunto, aquele morto. Na verdade, que Jesus ali, o seu milagre, claro, aos olhos humanos e mesmo espiritualmente, ele deu vida a um defunto, a uma pessoa morta. Mas, queridos, mais do que isso, Jesus ali, mais do que dar vida àquele defunto, como diz um termo jurídico, de cujos, ele, na verdade, deu vida, foi a mãe do defunto. Porque uma pessoa já morta, ela já não tem esperança, ela já nem está ali, ela já não tem vida, ela já não vai se alimentar, ela já não sente calor nem frio. Ou seja, a morte, no sentido material, acabou-se os problemas aqui na Terra. Claro que aqueles que não têm Jesus terão seus problemas na eternidade. Mas aquela viúva, ela estava enfrentando uma morte em vida. Queridos, não há morte pior do que a desesperança. Não há morte pior do que você não saber o que irá comer amanhã. Não há morte maior do que saber que será desprezada por todos, por uma sociedade. O que já havia partido no caso do filho, não mais veria isso, não saberia nem se a mãe estava passando por dificuldades ou não. Mas Jesus e Deus se preocupam com as necessidades de hoje dos seres humanos, não só do pós-morte, mas ele se preocupa em atender e a socorrer as necessidades de hoje. As suas preocupações são preocupações de Deus. Então Jesus, mais do que dar vida, na verdade, aquele jovem, ele deu vida ao morto, a uma pessoa que estava morta. Mas, na verdade, a verdadeira pessoa que precisava de vida era a mãe daquele jovem. Mas estendendo a necessidade de vida, não era só a mãe que necessitava de vida. Toda aquela multidão seguia a morte. Toda aquela multidão não era como a multidão que seguia Jesus. A multidão que seguia Jesus seguia a esperança. A multidão que seguia Jesus seguia a vida. A multidão que seguia Jesus cantava hosanas ao que vem em nome do Senhor. A multidão que seguia Jesus, as crianças sorriam, as mães sorriam. Contrário à multidão que seguia aquele esquife, aquele funeral. Queridos, na verdade, Jesus, ao encontrar Jesus, a multidão que seguia a morte encontrou a vida. A mãe que chorava a morte encontrou a vida. O filho que estava morto encontrou a vida. E para a nossa alegria, a multidão da morte passou a seguir a Jesus, que era a vida. Agora não estavam em lados contrários. Agora as duas multidões em uma só direção, atrás daquele que era a vida e a esperança. Agora, a multidão que chorava passa a cantar. A multidão que desesperada agora tinha total esperança. Aquela mulher desesperançada sabia agora a sua esperança existia. Jesus foi a esperança daquela mulher, daquele jovem e daquela multidão. O que queremos destacar é que hoje, em nossos dias, você também, independente da sua opção ou escolha, estará seguindo a uma dessas duas multidões. Porque se você não estiver seguindo a Jesus, consequentemente, você não estará seguindo a vida. Consequentemente, você estará na outra multidão que não segue
que na verdade segue a morte. E ainda mais nos nossos dias de hoje, em que está às nossas portas o desemprego, o aumento das coisas, você vai no supermercado, na feira, fica assustado. Tudo isto, na verdade, é não ter esperança. Sem Jesus não temos esperança. Feliz aquele que num momento como este, que está enfrentando as dificuldades do nosso país. Ele, na verdade, tendo Jesus, ele terá sempre esperança. Ele terá seguindo a vida. Ele não terá motivo para ficar desesperançado. Na verdade, neste momento de crise em que enfrenta o mundo, eu quero te convidar, primeiramente, para que você tenha um encontro com Cristo. Em consequência disso, você passará a fazer parte da multidão que alegremente segue a esse Jesus. Que mesmo que tenha dificuldades, que mesmo que a crise esteja sobrevindo sobre todos nós, faremos parte de uma esperança que tem Jesus como alvo, que tem Jesus como foco, que poderá cantar hosanas ao que vem em nome do Senhor, mesmo em meio em toda a crise, porque nós faremos parte de uma multidão que tem esperança e que reina a vida. Na verdade, aqueles que seguem, independente de em que esteja sendo conduzido na multidão, seja uma religião, seja naquela esquife pode estar nossa saúde, naquela esquife pode estar, por exemplo, a nossa influência, o nosso status, mas se não for Jesus à frente, tudo isso significa morte e não poderá solucionar os nossos problemas. Queridos, eu ouvi certa vez, como um exemplo, uma pessoa que tinha uma condição financeira muito boa, prefeito de uma cidade, e nós visitando aquela pessoa, ele nos disse: olha, pastor, eu tenho recursos para pagar uma cirurgia de transplante de rins. Venderia meus gados, uma cirurgia que fica em média R$230 mil. Mas eu sei que eu tenho 6% de chances de sobreviver. E eu trocaria toda a minha riqueza pela tua saúde ou pela saúde, mas não posso. E eu que segui a Jesus, pensei em meu coração, eu não tenho esse dinheiro, não tenho esse recurso, mas eu sigo aquele que me dá esperança, que é a vida. E eu disse para ele: eu vim te trazer Jesus. Ainda que você parta dessa vida, porque a morte com Cristo, ela é vida. A morte com Jesus não se encerra tudo. A morte com Jesus, ela é uma melhora de esperança, pois sabemos que sairemos de uma terra com seus problemas, e iremos para um céu, morada que Deus preparou para nós. Queridos, nessa circunstância, nós queremos fazer um convite a você que está nos ouvindo, que talvez está com a dúvida se vai continuar no emprego, se talvez está com a dúvida que seu salário irá dar para pagar as suas dívidas, que talvez está com a dúvida se até mesmo dará para você comprar o mantimento para manter o mês. Queridos, todos nós estamos na mesma crise. Moramos no mesmo Brasil, estamos debaixo do mesmo governo. Mas o que faz a diferença entre nós e você é se temos Jesus no coração. Porque é terrível passar, como passaria aquela viúva por uma luta,
se não tivesse Jesus em sua vida. Com o encontro com Jesus, aquela mulher, ela voltou, foi lhe dada nova esperança, foi restituído o estado que ela estava antes do filho falecer. A ela foi dado vida. Com o encontro com Jesus, aquele jovem que já estava morto, foi lhe dado vida. Com o encontro com Jesus, aquela multidão que seguia a morte, passou a seguir a vida. Ou seja, o encontro com Jesus sempre trará vida, trará-nos esperança, trará-nos uma nova visão, nos dará perspectiva nova, porque Deus, além de vida, Ele é paz. Nessa noite, nós queremos te abençoar e dizer para você que talvez a solução do seu problema não seja o dinheiro, não seja um novo emprego, não seja a saúde restituída, porque nada disso tem valor se você não tiver a esperança da vida eterna. Nada disso terá valor se você não tiver esperança de vida. E só tem essa esperança aqueles que têm Jesus no coração. Na verdade, nós vamos orar por você, que talvez esteja no leito, que talvez hoje teve a notícia que perdeu o seu emprego, que talvez esteja a notícia de que o médico, como um pastor, amigo meu, que o médico lhe deu a notícia hoje que a esposa está com um câncer que não tem cura. Qual a solução neste momento? Quando tudo diz não, é só falar: Deus, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por ti, Jesus. E nesse momento que você talvez não tenha resposta, como aquela mulher não tinha, como aquele jovem não tinha, como aquela multidão que seguia aquela esquife, aquele caixão não tinha, Jesus pode te dar a solução. Quando não tem resposta. Como diz uma bela canção, quando tudo diz que não, Deus pode dizer sim. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar por você. Orar aquele que pode te dar a resposta neste dia. E faça o mesmo. Abra a tua Bíblia, ore a este Deus. Com certeza Ele te dará a resposta. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos porque essa noite temos a oportunidade de falar com aquele que pode nos dar a solução. Em nome de Jesus, nós estamos orando com aqueles que talvez nessa noite não tenham nem a resposta, que já perderam a esperança, mas que Deus é aquele que dá a resposta. Senhor, em nome de Jesus, dê a resposta, ainda que a resposta seja: eu estou contigo, não importa a situação. Então, Deus, neste momento, nós oramos para aqueles que estão no leito de enfermidade, oramos por aqueles que talvez tiveram notícia hoje dos médicos de uma doença incurável para ele ou para o ente querido. Oramos ainda por aqueles que talvez tiveram notícia que perderam o emprego. Oh Deus, seja qual for a notícia de morte, nós clamamos ao Deus da vida, que transforme, que ajude a estes que estão precisando de Ti, que os ajude com a resposta que vem do céu. Oh Deus, é porque só em Ti nós temos esperança. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Foi um prazer estar com você, foi um prazer estar aqui no programa, e que, na verdade, sempre esteja ouvindo, e porque é uma bênção. Nós louvamos a Deus pela vida do irmão Djalma, pelo projeto, e por tudo mais, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.
Aqui é assim, nós levanta-se um e senta-se outro, né? Mas desde já eu quero agradecer ao pastor Israel, exatamente para nos... exatamente ele que nos prestigiou no programa hoje, falando de Jesus. Eu estou recebendo a mensagem aqui dos nossos companheiros, né, das rádios afiliadas. O sinal já voltou normal, ok? O sinal deu uma pequena caída, mas ele voltou, já está tudo estabelecido, ok? Então, desde já eu quero agradecer ao pastor Israel, pela primeira vez está no programa falando de Jesus, na data comemorativa exatamente de 1 ano, né, de programa, qual Deus tem aberto as portas para que nós possamos receber os mensageiros da palavra. O programa do pastor Israel, como é a primeira vez, então nós vamos, em alguns minutos antes de terminar a nossa vinheta de encerramento do programa, um programa que nós colocamos não da rádio, mas de Deus. Não tem a direção, né? O Djalma não é o dono. Quem é o diretor do programa se chama Jesus. Djalma não faz nada. Quem realiza o programa, quem faz as mensagens é Deus falando para o seu filho Jesus, Jesus falando para o pastor Israel para trazer a mensagem. A responsabilidade da palavra de Deus integralmente são de todos os porta-vozes que sentam nessa cadeira, que as pessoas ouvem no comércio, nas ruas, as pessoas que assistem no programa ao vivo pela Web TV, está na sua sala, está na sua casa. Então essa responsabilidade é exclusivamente dos mensageiros. Então eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Israel, ao qual nós estamos tendo a honra de receber pela primeira vez, mas vamos deixar o convite aberto ao pastor. Se o pastor assim aceitar o convite de fazer parte da nossa agenda, nós temos uma agenda chamada Agenda Pastoral. Muitas pessoas têm agenda missionária, nós temos agenda pastoral. Por quê? Porque são várias pessoas que estão ali, desse ano que nós estamos aqui, são várias pessoas que passaram por aqui. Não tenho nem como citar nomes, que já são muitos. Os bairros eu consigo falar aí em 30, 40 segundos, 1 minuto, eu consigo falar os bairros todinho que nós transmitimos. Mas os mensageiros não. Mas não precisa dos mensageiros ser lembrados. O que precisa ser lembrado sempre, a cada dia, é a palavra de Deus. Este sim, todos os dias do amanhecer, do atardecer e do anoitecer. Este nome, Jesus, este tem que ser lembrado constantemente. Para a minha vida e para a vida do pastor, para a vida das pessoas que ouvem o programa Falando de Jesus, das rádios que são afiliadas, enfim, esta é a missão que nós temos. Aqui nós fazemos um compromisso também com Deus e agradecemos ao município da Serra. Agradecemos exatamente as pessoas que nos assistem e emprestam seus ouvidos, como nós falamos aqui durante a nossa abertura. Agradecemos as pessoas do exterior que também nos assistem, tenham prestigiado a palavra de Deus. Não é a Rádio Popular. Não quero jamais, em nome de Jesus, jamais. Eu quero que a honra seja para Djalma, mas a honra tem que ser para Deus. Porque sem Ele eu não estou aqui. Sem Ele eu não consigo trabalhar, sem Ele eu não consigo carregar a escada, sem Ele eu não consigo dirigir, sem Ele eu não consigo subir no poste, sem Ele eu não consigo esticar fio, sem Ele eu não consigo montar caixa, sem Ele eu não consigo fazer nada. Então este programa, exatamente toda a honra e toda a glória é para Jesus. Então nós agradecemos a Deus por o pastor aceitar o convite, programa Falando de Jesus. Como nós agradecemos durante esse ano, todos que passaram por aqui, todos que estão passando por aqui. E como o Senhor está chegando exatamente pela primeira vez, certo? Mais honra é para nós. Porque as pessoas, quando aceitam o chamado para falar a palavra de Deus, pode ter certeza.
que Deus está sempre olhando, Deus está sempre vigiando, Deus está sempre protegendo. Porque Ele deixou, talvez como o pastor falou aqui do trabalho, o pastor estava trabalhando, veio direto do trabalho, mas o pastor achou na sua agenda, opa, pera aí, para falar de Jesus, eu tenho que arrumar espaço na minha agenda. Porque hoje muitas pessoas não têm, a sua agenda não tem espaço para falar para Jesus. Hoje muitas pessoas estão se ocupando com muitas coisas, não tem tempo de lembrar de Jesus. Eu agradeço a Deus pela minha vida em primeiro lugar, porque desde quando eu senti esse chamado de fazer esse trabalho, as pessoas que me conhecem no município da Serra, as rádios associadas sabem, deu 3 horas, deu 4 horas, eu saio, é como se diz, desculpe a expressão, opa, eu tenho que esconder, eu tenho que escorrer, eu tenho que correr, eu tenho que esconder, eu tenho que fazer. E eu tenho que estar aqui exatamente. Às vezes, teve uma vez que aconteceu um problema aí conosco aí, nós estávamos no trânsito, agarrado. Eu agarrei mesmo, mas eu falei, Senhor, abre o sinal, abre tudo, dá espaço para chegar. O mensageiro, eu sempre estou aqui recepcionando os mensageiros. Eu cheguei aqui, o mensageiro já estava me esperando. Mas eu cheguei exatamente, eu estava em Vitória, né, amor? Eu estava em Vitória, o trânsito agarrou de uma forma, eu falei, em nome de Jesus, eu não vou agarrar, eu vou chegar lá. Eu cheguei aqui exatamente para abrir o programa. Por quê? Porque o mais importante é eu abrir o programa e falar, boa noite, o programa está no ar. Porque o mais importante é o mensageiro falar. Não é eu aparecer, não é eu falar, mas é o que o mensageiro vai falar que se torna mais importante e mais grandioso no programa. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor mais uma vez. Depois nós vamos estar agendando, botando ali na agenda o nome do pastor, o telefone, porque houve desencontro, mas que Deus possa abençoar a sua família, toda a congregação batista de Jacaraípe. Leva um abraço para todos lá os irmãos, tá certo? Que com certeza nos alegra muito tendo mais um mensageiro. Porque Deus falou bem assim, faz um programa para mim, mas não faz um programa com uma placa de uma denominação. Faz um programa que na sua rádio vai chegar, que a rádio é sua para administrar para mim, que eu sou o dono dela. Faz um programa que você vai receber pastor Israel, pastor Marcos, pastor Ademir, pastor Léo, missionário pastor Divaldo, evangelista Jean, você vai receber evangelista Dinamar, você vai receber evangelista Cristiane, evangelista Olive, você vai receber aqueles que querem falar de mim, do meu filho. E nós criamos exatamente com sabedoria programa falando de Jesus. E Deus tem permitido, graças a Deus, com todas as dificuldades, com todos os problemas, mas aqui Deus tem nos abençoado que não ficamos um ano, não ficamos um dia, quando a rádio está no ar, que o programa não fosse. Graças a Deus eu agradeço. Deus tem nos abençoado nesse compromisso, que o mais importante talvez não é o lado financeiro. Ele sustenta, dá sustentabilidade, pagar a conta de água, pagar a conta de luz, telefone, internet. Tá certo? Não vamos falar nós que não devemos, vamos falar que nós não temos dificuldade. Mas o mais nós estamos passando por cima disso tudo, mas para estar honrando aqui a palavra de Deus. Agora, só na Serra são 18 horas, deixa eu botar meu ajudante aqui, que quando fala no computador tem que colocar o óculos, né? Agora são 18 horas e 46 minutos, eu quero agradecer a Deus por mais uma vez, Ele ter permitido exatamente nós estarmos no ar. Fizemos uma manutenção hoje para Vista do Mestre, hoje vocês, Laranjeiras Velhas, pode estar ouvindo o programa mais uma vez falando de Jesus. Neste momento vamos estar desfazendo a nossa rede, a formação de rede, e todas as rádios afiliadas aí pode tocar e fazer a sua programação normal. Amanhã eu peço permissão a Jesus para estar mais uma vez aqui no programa Falando de Jesus, para estar transmitindo o programa e também recebendo o evangelista Jonatas, né? Jonatas, lá, ele acho que é lá de Felrosa. Então vamos estar recebendo mais um missionário, um evangelista, um rapaz jovem, compromisso com a palavra de Deus, ok? Então, com certeza você tem muito mais a ganhar nesse horário. A partir das 18 horas, se você um pouquinho deixar de lado, talvez a TV, Malhação,
novela, o fogão, a comidinha, e vai ouvir o que Deus tem para falar para você. Porque depois você vai ter tempo para tudo isso, pode ter certeza. 18h47 a todos vocês, uma ótima noite e até amanhã, se Deus quiser.